Meu povo, vamos de Geografia 1, capítulo 12, Vegetação, características principais. A relação entre a vegetação e outros elementos naturais. A vegetação é o reflexo das condições naturais do solo e do clima do lugar em que ocorre. Os elementos climáticos, principalmente a temperatura e a umidade, são determinantes para a definição do tipo de vegetação de uma área. No período de um ano, há climas secos, úmidos, alternadamente úmidos e secos, quentes, frios, alternadamente quentes e frios, e seus reflexos na cobertura vegetal definem a forma das folhas, a espessura do tronco, a altura das plantas, a fisionomia da vegetação, entre outras coisas. Os solos também influenciam expressivamente o desenvolvimento vegetal, atuando como facilitadores ou limitadores do seu crescimento, fato esse que exerce influência sobre a fisionomia da vegetação. A fertilidade natural de base química e orgânica impacta no desenvolvimento vegetal, mas de maneira geral, em um patamar inferior ao do clima. É importante lembrar que os elementos naturais eles atuam em conjunto. Dessa forma, quando se aborda a influência do clima sobre a vegetação, pode-se considerar também a influência do relevo, já que ele é um fator climático. Assim, se o relevo influencia o clima, ele também é um elemento determinante para a vegetação. Outro ponto importante é o fato de haver correlações entre os elementos naturais. Se, por um lado, o clima e solos são elementos naturais que influenciam o tipo de vegetação, por outro lado, a vegetação também exerce influência sobre eles. Vamos falar um pouco sobre a variação de acordo com a umidade. Quando se analisam os diversos domínios vegetais, nota-se que, de acordo com a variação da umidade de determinado lugar, há características distintas das vegetações. Dentre as principais caracterizações botânicas, destacam-se vegetação xerófila, que são plantas adaptadas à aridez, que possuem raízes profundas para alcançar o lençol freático, e folhas atrofiadas, o que constitui uma estratégia para a redução da perda de umidade no ambiente. Vegetação higrófila, que são plantas adaptadas a muita umidade, necessariamente perenes, que apresentam folhas durante o ano todo. Vegetação tropófila, que são plantas adaptadas à existência de uma estação seca e outra úmida. Vegetação mesófita, que se adaptam aos ambientes com regularidade de chuvas, ou seja, locais em que a umidade tem expressiva constância no decorrer do ano. E vegetação halófita, que adapta-se aos ambientes salgados. Nessas imagens são o tipo de vegetações que nós vimos anteriormente: vegetação xerófila, vegetação higrófila, vegetação tropófila, vegetação mesófila e vegetação halófita. Vamos falar sobre os tipos de folhas. Os domínios vegetais eles também podem ser classificados de acordo com as características de suas folhas, envolvendo forma, tamanho e sobrevivência no decorrer do ano. Temos as folhas latifoliadas, que apresentam folhas largas e existem em lugares de grande umidade durante o ano, como a Amazônia e a Mata Atlântica. O grande tamanho das folhas está associado à necessidade de intensa evapotranspiração devido à grande umidade dessas áreas. Aciculifoliadas possuem folhas em forma de agulha, como os pinheiros. Quanto menor é a superfície das folhas, menos intensa é a evapotranspiração e a maior é a retenção de água pela planta. Caducifólias também podem ser chamadas de decíduas, que são plantas que perdem as folhas em uma estação do ano, geralmente no outono, para se prepararem para o inverno, que é uma estação mais seca e fria. Perennifólias também podem ser chamadas de perenes. São as plantas que sempre estão verdes e mantêm suas folhas durante todo o ano. São encontradas em regiões em que as estações do ano não têm uma definição nítida,
Com a queda das folhas no outono, é uma adaptação para determinada característica do inverno. O fato de o inverno não ser frio ou seco faz com que não haja necessidade da queda. Variedade de espécies. Os domínios vegetais também podem ser classificados de acordo com a variedade de espécies existentes na área. Vegetações homogêneas não possuem grande biodiversidade e apresentam uma predominância por determinada espécie, como na floresta de coníferas, geralmente ocorrem em áreas de menor temperatura. Vegetações heterogêneas são marcadas pela elevada biodiversidade, ou seja, é uma área relativamente pequena a uma grande variedade de espécies. Um exemplo de local marcado por esse tipo de vegetação é a floresta amazônica. O nosso capítulo 13 ele também vem falando sobre vegetação, mas sobre distribuição geográfica dos principais domínios. Os biomas são as extensas áreas cujos ecossistemas possuem certa similaridade. Há uma enorme influência das condições climáticas sobre as características vegetais, o que explica a distribuição dos grandes domínios vegetais e biomas em correlação com os climas. O mapa ao lado apresenta a distribuição desses domínios vegetais pelo planeta. Como podemos perceber, a clara relação deles com os diferentes climas do mundo. Florestas equatoriais e tropicais constituem as vegetações mais exuberantes do planeta, localizadas em áreas de elevada temperatura e umidade, ou seja, nas zonas dominadas pelos climas equatoriais e tropicais úmidos. Entre os grandes representantes dessas florestas estão a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a floresta do Congo e as florestas da Indonésia, da Malásia e do Vietnã. Essas vegetações são marcadas pela grande densidade vegetal, pelo domínio arbóreo, pelas árvores latifoliadas e perenes, além de elevadíssima biodiversidade. Todas essas características estão associadas às condições climáticas locais, associadas diretamente à vegetação higrófila ou ombrófila. O desmatamento recorrente nessas áreas são associados ao alto valor de suas árvores. É muito preocupante devido aos impactos gerados nos solos, nos rios e no clima, além da perda da biodiversidade local, que concentra um enorme potencial para descobertas científicas. As savanas elas ocorrem em áreas de clima tropical típico, ou seja, com grande sazonalidade pluviométrica, marcada por verões úmidos e invernos secos. Essas características climáticas determinam a existência de dois estratos vegetais, um arbóreo e o outro herbáceo, que são vegetais rasteiros. Devido à longa estação seca, as árvores têm troncos retorcidos, casca grossa, raízes profundas e folhas caducifólias. No Brasil, a parte central do território apresenta essas características climáticas, o que justifica a existência do cerrado, que é uma espécie de savana. Florestas temperadas e de coníferas. As florestas em áreas mais frias são homogêneas e estão adaptadas ao clima marcado por estações do ano bem definidas. A variação de temperatura e umidade no decorrer do ano justifica a queda das folhas no outono, sua ausência no inverno e o florescimento na primavera. Em área de maior latitude, próximo ao círculo polar, temos a floresta de coníferas, boreal, presente em regiões da Rússia, da Europa nórdica e do Canadá. Pradarias são vegetações herbáceas, rasteiras, formadas por gramíneas, com ausência ou reduzido número de árvores. A vegetação de campo ocorre geralmente em áreas planas que constituem excelentes pastagens naturais. Há exemplos de vegetações rasteiras em diversas áreas do mundo, com destaque para a América do Norte. No Brasil, a metade sul do Rio Grande do Sul é dominada pelo Pampa Gaúcho, uma importante área de pradaria. Em áreas de clima mais seco, normalmente margeando os desertos, podem ocorrer a formação das estepes, que também são dominadas por vegetações e se destacam na Rússia, na Mongólia, na China e nos Estados Unidos.
As vegetações xerófilas são adaptáveis à reduzida umidade e possuem como importantes características a alteração nas folhas e a grande profundidade nas raízes. Ocorre em várias áreas do mundo, dominadas por climas áridos e semiáridos, recebendo no Brasil o nome de caatinga, que recobre originalmente o polígono das secas, o sertão nordestino e o norte de Minas Gerais. A tundra é a vegetação encontrada nas áreas de grande latitude, onde predomina o clima polar, como o norte do Canadá, Alasca, Groenlândia e no norte da Rússia e Escandinávia. É formado por musgos e linques que só aparecem no curto período do verão e na maior parte do ano permanecem recobertos por gelo. Além das temperaturas muito baixas, o limitador para o desenvolvimento de massas vegetais mais expressivas é a reduzida umidade. E é isso, meu povo. Fechamos mais 2 capítulozinhos. Façam os exercícios. Dúvidas, escrevam nos comentários. Até a próxima.